Então, a depreciação, né, do ponto de vista econômico, é um consumo de capital fixo num determinado período. O que é um consumo do capital fixo? É aquela parte que desgasta do equipamento que vocês têm. Então, aquela parte que vocês perderam, o tempo que vocês usaram o trator, que vai durar para vocês 10, 15, 20, 30 anos, então aquele tempo é o que você consome naquele período. E isso aí se constitui em um custo. Tá? Então, é uma perda do valor do capital fixo, ou seja, um capital que tu vai ficar por vários anos dentro do estabelecimento, tá certo? Aquele período que consumiu daquele capital vai ter que ser incluído lá no custo de produção e ser considerado como um custo de produção. Podemos definir, então, a depreciação como sendo a parcela dos capitais fixos incorporado ao processo produtivo no curto prazo. Então, vai no saco de arroz, vai estar uma parcela do trator que tu utilizou, vai estar uma parcela da plantadeira, uma parcela da pá. Então, um pedacinho da pá está sendo incorporado lá, um pedacinho da grade, tá certo? Da plaina. Então, tudo que vocês estão utilizando, aquela parte que depreciou, que perdeu o valor, seja pelo uso, pelo desgaste, pela ação física, química, enfim, todas as ações que vocês viram antes por se tornar ultrapassado, então tudo isso aí tem que ser incorporado no custo de produção, senão o custo de produção não estará completo, certo? Então, na contabilidade, né, depois de expirada a vida útil do bem, ele deixa de existir na contabilidade da empresa. Tá? Então, lá na contabilidade oficial, lá no contador que vocês contratam para fazer a contabilidade da empresa e no fim do ano fazer a declaração do imposto de renda e ver o lucro que teve, tributava e tudo mais, ela expirou a vida útil, ou seja, passou o tempo previsto de duração, e isso aí existem tabelas, pessoal, da Receita Federal que vão determinar isso aí. Então, passou esse tempo, deixou de existir. Mas, na realidade, né, para a empresa, como a gente vai ver na sequência, ele pode seguir sendo útil de outras maneiras ou da mesma maneira que ele estava sendo usado antes. Tá? Só que na contabilidade existe um tempo fixo para cada equipamento. Por exemplo, o trator, 10 anos. Professor, mas o trator dura 20, 30, 40. Pois é. Mas na contabilidade ele vai deixar de existir. Agora, na nossa contabilidade da empresa, ele vai durar o tempo que ele for útil para a empresa. Certo? Que a nossa não é oficial. A nossa é da empresa mesmo, é pessoal. Tá? Então, ela distribui o investimento em bens duráveis, evitando elevar demais o custo no ano de investimento. Ou tu vai gerar prejuízo, né? Já explico isso aí, né? Possibilitando lucros demasiados em outros anos. Por exemplo, se tu comprar um trator esse ano e colocar o custo daquele trator todo esse ano, como custo de produção, tu vai ter prejuízo. Agora, se tu pegar aquele trator e dividir ele em 10 anos, 20 anos, o valor dele, é claro que tu vai ter que dar a despesa, mas tu não pode colocar como se fosse custo de produção. Então, o trator não é o custo de produção daquele ano. A parte dele que depreciar que vai entrar no custo de produção. Professor, mas vai sair dinheiro. Vai, claro. Só que não vai ser custo de produção, vai ser um investimento que vai ser pago em vários anos. Certo, pessoal? A ideia da depreciação é útil em dois aspectos principais. Quais são eles? Primeiro, no cálculo do custo de produção. O que eu estava falando para vocês agora, né? Diretamente. Tá? Então, tu vai calcular a depreciação de todos os bens, equipamentos, construções, tudo que vocês utilizam no processo produtivo e vai colocar no custo de produção. Então, é um item obrigatório do custo de produção. Se não existir a depreciação, ele está errado. Tá? Por vezes, vocês podem colocar isso embutido já no custo do equipamento, né? Não declarar lá depreciação, ou senão tu pode botar depreciação de equipamentos. Tá? Então, mas ele tem que estar lá. Tá? Isso aí é obrigatório, tá? De forma direta. É um elemento do custo de produção, como a gente vai ver na sequência. Ou no cálculo do fluxo de caixa também, daí já de maneira indireta, né? Mas como indiretamente, professor? Dessa maneira aqui, ó, são duas as formas. Para obter o lucro tributável, né? Então, por exemplo, tu gastou com o trator todo esse ano, tu pagou esse ano. Agora eu quero saber lá no final do ano quanto eu tenho que pagar no imposto de renda. Então eu vou ter que deduzir a depreciação do período. Né? Então, por exemplo, se me sobrou 10 mil reais lá, 2 mil reais são de depreciação. Tá? Vou dar um exemplo aqui da minha cabeça agora. Tá? Então,
aquilo ali, então, na realidade, o fisco vai colocar como o fisco, né, o cobrador do imposto, o lucro é 8 mil, tu vai pagar só sobre 8 mil. Aqueles 2 que sobraram, tu vai ter que reservar de alguma maneira dentro da propriedade para substituir o bem no futuro. Ou gasta e fica sem substituir, né? Isso não se faz, tá? Tô brincando. A segunda maneira, pessoal, é para o cálculo do valor residual do exercício seguinte. Valor residual, o que é isso, professor? A gente vai ver agora na sequência, quando a gente começar no próximo vídeo, quando eu explicar para vocês como é que são os cálculos da depreciação. Então, o valor residual, tu tira o valor da depreciação do bem daquele ano e ele vai ficar valendo um valor menor. Esse valor que ele vai valer para o início do próximo ano é o valor residual. Então, tu abate a depreciação, subtrai, e o que sobrar é o valor residual, ou seja, quanto ele vai estar valendo, já descontada a depreciação dele, certo? Quais os bens não depreciáveis? Então, o que não deprecia, tá, pessoal? Então, vocês têm no material de vocês os que depreciam e os que não depreciam. Eu achei mais importante colocar aqui na transparência, ou no slide, né? Sou do tempo da transparência ainda, né? Então, quais os bens que não depreciam? E você sempre fala em terra, né? Sempre fala em terra, não. Terra não deprecia, tá? Terreno não deprecia, tá? Por quê, pessoal? Por que não deprecia? Porque terra é terra, sempre viva, ela vai estar, tu pode recuperar ela vai produzir nela por milhares de anos, tu vai produzir, cuidando e recuperando e fazendo manejo, rotação. Então tem várias formas de tu fazer isso aí e tu não vai depreciar. Tá, professor, mas a terra, eles lavraram ladeira abaixo, fez erosão, ficou só na terra vermelha, pedra, não dá para dar mais nada. Tu vai, com o tempo tu recupera ela e ela vai ser útil de novo. Então terra não deprecia. Não insistam em dizer que terra deprecia. Tá? Prédios ou construções não usados para renda, ou destinados à venda. Então eles não vão depreciar para vocês, pessoal. Tá? Então o prédio que vocês, por exemplo, se o cara está construindo prédios para vender, tá? Ou tu não vai usar para gerar renda. Então tu não vai alugar ele, tu não vai usar ele com a tua empresa, ele não vai depreciar, né? Tu fabricou, produziu, ele vai vender ele e vai para frente o outro que vai depreciar. Quem comprar de vocês, tá bem? Bens que aumentam de valor com o tempo, né? Como obras de arte, antiguidades, né? Vinhos, né? Vinhos também, a gente falou na anterior, né? Mas então aqui se trata mais de obras de arte, né? Que tem alto valor, né? Então, muitas vezes essas obras de arte ficam valendo mais ainda, e mais. Antiguidades também, né? Então, os colecionadores pagam horrores de dinheiro aí por moedas antigas, enfim, artefatos os mais variados, né? Obras de arte, né? Pinturas, enfim. Tem uma infinidade de bens aí que valem muito mais depois, né? Principalmente obras de arte depois que o artista morre, né? O pobre fez todo o sacrifício, passou a vida com necessidade, e no fim, os outros que vão ganhar dinheiro com as obras dele. Mas isso é uma realidade. Tá? E bens com cota de exaustão. Né? Então, por exemplo, uma jazida lá não vai depreciar, ele vai sofrer exaustão. Então, tu vai exaurir uma jazida de petróleo, uma jazida de calcário, que é o mais comum para nós, né? Ele vai sofrer exaustão. Tu vai tirando, ele vai se exaurir e não vai ter mais valor. Certo, moçada? Depois a gente vai dar uma passada aqui nos bens que depreciam. Vou dar uma passadinha rápida. Eu vou pegar o material que eu passei para vocês e acho que vai dar tempo nessa aula ainda. Tá? Vamos falar aqui a respeito dos elementos, senão vocês conseguem ler tranquilo lá. Quais são os elementos necessários para o cálculo da depreciação? E eu vou falar isso nessa aula porque eu vou ter que explicar bem cada um deles. Então, o valor inicial do bem. Aí é bem tranquilo, tá? Então, é tranquilo. Qual é que é o valor inicial do bem? Se tu comprou novo, o valor da nota fiscal. Tu pagou lá 100 mil por um trator, 100 mil reais. Tu pagou 800 mil por uma colheitadeira, 800 mil reais. Tu pagou 30 mil por uma grade, 30 mil. Tá? Ah, professor, mas não é novo. Eu nunca calculei depreciação, vou começar a calcular agora. Daí tu faz uma avaliação do bem. Tá? Como é que tu vai avaliar? Ah, eu acho que vale tanto, mas e vende, portanto? Não vende? Então não vale. Tu vai ter que ver o valor do mercado, né? Quanto é que está valendo no mercado aquele bem.
Tá? Então tu vai fazer um levantamento, quanto é que te pago, quanto é que tu, de repente um pouquinho mais, tu que sabe, né? Mas é o valor inicial, aquele valor que ele está valendo no momento que tu começa a calcular a depreciação, certo? Vida útil do bem, né? É o número de anos que ele vai durar. Anos, meses, dias, mas o mais comum é anos a gente trabalhar. Tá? Então, simbolizado por B, né? Eu tinha esquecido do mouse aqui. Então, o valor inicial é B, a base depreciável, também é chamada de base depreciável, e o valor e a vida útil é N, é o número de anos que ele vai durar. Tá? Depois, se tu quiser dividir em dias, meses, tanto faz, pode calcular a depreciação, fica à vontade, dependendo da situação, é possível. Então, quantos anos ele vai durar? Vai depender do quê? Depender do que ele é feito, né? Então, quanto tempo? Vai durar 10 anos, 5 anos? O uso que ele é dado para ele também. Eu falei anteriormente, vocês plantadeiras duram menos, por quê? Porque tem a ação do adubo, né? Então, daí vai durar menos. Então, tem uma série de fatores que vão influenciar. Tá? Então, vocês vão determinar ou vão seguir tabelas já que estão prontas, né? Normalmente, nos exercícios de vocês, eu sigo a tabela pronta da receita, né? Embora muitas vezes a gente sabe, né? O trator, por exemplo, dura muito mais que 10 anos. Mas dependendo da situação, ele é vendido. Né? Empresas grandes, pessoal, até em função da depreciação contábil, eles trocam os tratores. Trocam a cada 10 anos, todas as máquinas trocam, não fica uma máquina muito tempo usada. Até porque de manutenção e todo mundo pegando também, quando é tu que vai trabalhar com o teu trator, com a tua coletadeira, naturalmente tu vai cuidar melhor. Né? Então, quando são empresas grandes, que têm muitos funcionários, nem sempre é bem cuidado. O ideal seria todo mundo cuidar como se fosse seu, né? Então a vida útil, ele segue aquele valor que está na contabilidade, porque senão vão ter lucros demasiados em anos posteriores e vão pagar imposto. Então o pessoal prefere ter máquina nova, que vai ter mais eficiência e vai ter um valor depreciado que vai diminuir o lucro contábil. Tá? Isso aí é gestão. Tá? Então a gestão da propriedade rural. E por fim, né, que a gente precisa do valor final do bem. Tá? Como é que tu vai determinar o valor final? Eu sempre digo, pessoal, é sempre o menor possível. Tá? Mas explica melhor aí, professor. Tá? Como é o menor valor possível? Por exemplo, se um trator tu acha que ele vai valer de 10% a 30%, então tu usa o 10%. Tá? Por exemplo, um trator de 100 mil. Ele vale no final da vida útil dele lá, com 20 anos de uso. Vamos supor que é a realidade, né? Então, trabalhar com realidade. Então, ele vai estar lá com 10% a 20%, 10% a 30%. Qual é que tu vai usar? 30%? Bom, se tu usar 30%, tu vai juntar nesse período, acumular dentro do estabelecimento, em várias formas, eu não falei do jeito que acumula, né? Acumula em gado, acumula em terra, acumula em outras máquinas. Tu não pode gastar, tu tem que te capitalizar. Isso aí daria uma aula interessante, de repente na aula 5 eu explico melhor a respeito de capitalização, tá? Me cobre. Pessoal, então, se tu botar 30%, tu vai juntar, acumular no período 70%. Tu vai acumular 70 mil. Daí tu chega lá no final, vende pelos 30%, tu já tem os 70%, tu tem 100 mil para comprar o trator novo. Ah, mas pode valer mais, mas tu juntou 100 mil. Se valer mais é outro problema, tá? Para você resolver. E aquele 70 que tu juntou, é claro que ele vai render, né? Ele não vai ficar parado dentro do estabelecimento. Agora, se tu juntar 90%, considerando com 10% o valor de sucata, daí tu vai juntar 90 mil. Tá? Ah, professor, mas ele vai estar valendo 30%, ele vai estar valendo 30% lá, 30%. Tu juntou 20 a mais, cara, parabéns. Tu capitalizou dentro da empresa. Agora, se tu juntar 70 mil e ele está valendo 10, daí faltou 20. Tá? Então, por isso que eu digo, usa sempre o valor menor. Então, quanto mais tu juntar, quanto mais tu acumular em forma de depreciação dentro da empresa, melhor, mais segurança tu vai ter, tá certo? Então, esse aí é o dodói da coisa. Normalmente eu faço o esquema no quadro, para isso aí para vocês. Hoje não vai ser possível, mas a gente tenta explicar na aula síncrona depois. E aqui a gente começa, então, com os métodos de cálculo de depreciação, que vai ficar para a próxima aula, pessoal, tá? Então, vou gravar mais uma aula para vocês, que a gente vai gravar na sequência e teremos, então, os métodos de cálculo de depreciação. Certo, moçada? Até a próxima!